Olá pessoal, retornando o estudo das normas regulamentadoras, hoje o destaque é para a norma regulamentadora 01, na parte que foi alterada de gerenciamento de risco ocupacional. Essa atualização ocorreu em 27 de agosto de 2024, trata principalmente da parte de gerenciamento de risco ocupacional. Algumas dessas itens de norma serão aplicados a partir do ano que vem, mas eu resolvi fazer esse vídeo para a gente explicar as mudanças, como é que a norma avançou na parte de gerenciamento de risco. Hoje é dia 8 de agosto de 2024, esse conteúdo aqui é apenas um estudo meu sobre a norma regulamentadora e utilizado apenas para a apresentação dessas mudanças. Bom, o objetivo dessa norma é estabelecer disposições gerais, campo de aplicação e os termos e definições comuns às normas regulamentadoras. Ela trata também do gerenciamento de risco ocupacional, que é a parte que nós vamos tratar hoje, as alterações que tiveram na normativa. O campo de aplicação da norma é para empregadores e empregados urbanos e rurais e para aquelas empresas ou organizações públicas de administração direta e indireta que possuem empregados regidos pela CLT. A observância da NR, dessa NR ou das outras, não desobriga as organizações no atendimento a códigos de obras, regulamentos sanitários de estados e municípios, bem como aquelas regulamentações oriundas das convenções e acordos coletivos de trabalho. Eu gosto de citar muito que a Agência de Vigilância Sanitária ela possui alguns regulamentos sobre proteção e saúde do trabalhador. Bom, o gerenciamento de risco ocupacional é utilizado para prevenção e gerenciamento de riscos ocupacionais. No quesito de insalubridade, a periculosidade, o gerenciamento de risco não aborda esse assunto. Se a pessoa quiser ver sobre a questão de insalubridade ou periculosidade, deve observar as disposições previstas na NR15, que trata da insalubridade, e na NR16, que fala de atividades e operações perigosas. No que trata do gerenciamento de risco ocupacional, as responsabilidades do empregador sobre a elaboração e implementação estão descritas a seguir. A organização deve implementar em seus estabelecimentos o gerenciamento de risco ocupacional. Então, o estabelecimento deve ter uma forma de como que a empresa gerencia seus riscos ocupacionais, quais as ações que ela adota em todo o seu estabelecimento. E o gerenciamento de risco ocupacional deve constituir um programa de gerenciamento de riscos. Ou seja, dentro do gerenciamento de risco ocupacional, deve haver um programa de gerenciamento de risco. Esse programa de gerenciamento de risco ele deve ser implementado para o estabelecimento, podendo, dependendo do tamanho do estabelecimento, você elaborar um PGR pela unidade operacional, pelo setor ou por atividade, desde que seja mais fácil o gerenciamento do risco ocupacional. Então, estabelecimentos muito grandes, fazer um PGR para toda a empresa pode ser difícil de compreensão, de leitura, de aplicação do programa. Então, a norma permite você fazer isso em unidades menores dentro do estabelecimento. Algumas empresas também já têm um programa de gestão de segurança tão avançados que elas têm o seu sistema de gestão próprio, que, por exemplo, atenda aí uma referência nossa aqui, a NBR 45001, que trata do sistema de gestão de segurança e saúde, uma norma internacional que traz um excelente padrão de segurança do trabalho. Então, se a empresa for atendida por esse sistema, e esse sistema atender os dispositivos legais do trabalho da empresa, o GRO pode ser substituído pelo sistema. E o PGR, ele pode contemplar, deve contemplar ou estar integrado com planos ou programas, outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde. Um exemplo, uma empresa de transporte rodoviário, ela, por exemplo, tem um programa de redução de acidentes de trânsito. E esse programa vai estar ou contemplado
no PGR ou vai estar integrado com o PGR. Então, tem empresas que adotam outros programas para outros tipos de riscos, né, particulares, de alguma atividade específica, de algum setor dela, e tem que estar integrado isso aí com o PGR. Então, essas são as primeiras responsabilidades do gerenciamento de risco ocupacional. Uma mudança significativa que a norma trouxe agora, no dia 27 de agosto de 2024, além dos riscos, né, que são sempre tratados como risco de acidente, né, o fator de risco de acidente, fator de risco ergonômico, físico, químico e biológico, nós hoje vamos tratar também, a norma vai tratar também dos riscos psicossociais, que hoje causa diverso afastamento do trabalho e tem causado grande impacto ao trabalhador. Então a norma traz essa nova abordagem. É um risco que sempre ocorreu, sempre existiu no ambiente laboral, né? Um fator de risco que sempre existiu no ambiente laboral, mas agora com o conceito técnico e com a necessidade da organização abordar esse tipo de fator de risco e criar metodologias para a prevenção desse tipo de fator de risco ocupacional, que são os fatores de riscos psicossociais. Bom, vamos detalhar cada fator de risco ocupacional. Vamos começar pelo fator de risco de acidente, que traz ali um conceito já mais antigo, né? São fatores que podem causar lesão ou perturbação funcional ao trabalhador ou trabalhadora. Então nós vamos ver aí máquinas e equipamentos, local mal iluminado, risco de incêndio, explosão, armazenamento inadequado, vários fatores que podem causar uma lesão para o trabalhador naquele instante ali. Ou até mesmo causar pelo trabalhador pode ter um acidente e sofrer aí depois um pânico naquele tipo de trabalho, né? Então, são fatores que causam lesão ou perturbação, algum tipo de perturbação funcional. O ergonômico são aqueles que podem afetar a saúde ou causar desconforto ao trabalhador, devido às condições inadequadas para a realização de suas funções. O esforço físico excessivo, o levantamento e transporte manual de peso, são esses fatores aí que acabam contribuindo não, né? Demonstrando que esse é um fator de risco ergonômico. O controle rígido de produtividade, trabalhos repetitivos, isso tudo são chamados de fator de risco ocupacional ergonômico. O fator de risco ocupacional psicossocial, que entra agora na NR1, ele decorre das deficiências na concepção e organização da gestão do trabalho. Eu busquei essa informação na Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho e alguns exemplos aqui, né, que pode trazer danos negativos a níveis psicológico, físico e social. Cargas de trabalho excessivos, exigências contraditórias ou falta de clareza na definição. Não fica claro qual é a função do trabalhador, o que ele faz, o que a empresa vai cobrar dele. Muda-se o tempo todo essa exigência de trabalho. Falta de controle da forma como o trabalho é executado. Porque não é simplesmente executar a tarefa, não é simplesmente dar a ordem de execução, mas dar as condições para que a pessoa execute a sua atividade. Quando muda também, a empresa muda um procedimento, uma rotina de trabalho, e isso não fica claro para o trabalhador, não é esclarecido para o trabalhador, e acaba causando uma desconexão dele com a relação de trabalho, comunicação ineficaz, né? Então são fatores aí que causam o chamado fator de risco ocupacional, que acabam levando para o trabalhador casos de depressão, síndrome de Burnout e outras mazelas, principalmente psicológicas, para o trabalhador. Bom, os outros fatores de risco ocupacional são os agentes de risco físico, químico e biológico. O risco físico, o exemplo, né? Ruído, vibração, radiação. O conceito está na própria NR1, qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade e exposição, é capaz de causar lesão. Então, ruído elevado, a vibração, radiação, umidade. O químico, né, pode ser um produto ou mistura
que seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho, que em função da sua natureza é capaz de causar lesão, né, ou agrava a saúde do trabalhador. Não só a natureza, mas a concentração e a exposição. Então, produtos químicos, poeira, fumos, névoas podem prejudicar a saúde do trabalhador. O biológico são micro-organismos, parasitas ou materiais originais de organismos, que em função da sua natureza e tipo de exposição, podem acarretar lesão ou agrava a saúde do trabalhador. Tem aqui exemplos, né, de vírus, bactérias, que podem causar dano. Então nós estamos falando agora de 6 fatores de risco ocupacional. Acidente, ergonômico, psicossociais, o físico, químico e biológico. Então essa é uma grande mudança da norma regulamentadora que cobra, né, da organização uma nova forma de gerenciar e compreender os riscos existentes no seu ambiente de trabalho. A norma traz conceitos também que tratam, que não tinham na antiga NR1 e agora aparecem, principalmente a parte do perigo externo e o risco ocupacional evidente. Primeiro vamos aqui o que é prevenção. Prevenção é o conjunto das disposições ou medidas tomadas ou previstas pela organização visando evitar, eliminar ou minimizar ou controlar os riscos ocupacionais. Então, todas as ações que a empresa adota de forma a evitar, né, ou reduzir o risco ocupacional entende-se como prevenção. O perigo externo pode acontecer, né, do trabalhador estar exposto a um perigo externo. Situações previsíveis que não são controladas pela organização, fora do seu limite, do limite do seu estabelecimento, que possam causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador, para as quais deve-se adotar medidas de prevenção mitigadoras possíveis. Então, quem trabalha em áreas externas da empresa, né, ou quem trabalha também em um ambiente em que você tem uma indústria do lado que tem um perigo externo, então a empresa não consegue controlar, mas tem que adotar ações para prevenção. Mesmo que ela não tenha poder sobre aquilo, ela vai ter que criar um mecanismo de proteção daquele trabalhador que está ali exposto àquele fator de risco, aquele perigo externo. O risco ocupacional evidente é uma situação de risco óbvio e não controlado, que não requer análise aprofundada e pode ser reduzido ou controlado pela adoção de medidas imediatas de prevenção. Ou seja, você está diante de um risco ocupacional evidente, sabe que aquilo dali vai causar algum dano, não precisa fazer nenhum tipo de análise, né? É controlar aquele evento, reduzir, controlar de imediato. Não é um risco grave iminente, é outra situação. Não chega a ser uma situação de risco grave iminente, mas é uma situação de risco que pode causar algum dano ao trabalhador, ele precisa ser imediatamente controlado. Continuando a parte conceitual, vamos fazer da diferença de perigo e risco, conforme a própria NR1. Então, perigo é o fator de risco ocupacional, elemento ou situação que isoladamente ou em combinação tem o potencial de dar origem à lesão ou agravos à saúde. Aí nós temos o fator de risco físico, químico, de acidente, psicossocial, o ergonômico. E qual é o perigo? Então, o perigo é a combinação da probabilidade de ocorrer a lesão e da severidade dessa lesão. Então, o risco nós podemos representar como se fosse um número que mostrasse, tivesse uma relação entre a probabilidade de ocorrer a lesão e a severidade dessa lesão. Então, quanto mais provável, mais severo, maior o risco. Quanto menos provável, menos severo, menor o risco. Então, se eu tenho um perigo que a probabilidade da lesão é alta e a severidade é alta, pronto, eu tenho um risco alto. Para esse perigo, eu tenho um risco elevado. Se eu tenho um perigo, eu tenho um ruído, por exemplo, em que a probabilidade, o ruído é baixinho, então a probabilidade da lesão é muito baixa, e esse ruído tão baixo, a severidade é muito pequena também, então eu tenho um risco baixo ali. Então, o perigo é o fator, né, de risco, e o risco é a probabilidade. E a severidade
dessa lesão. Para gerenciar o risco ocupacional, existem 6 etapas principais desse gerenciamento. A primeira etapa, quando você está diante de uma atividade, ou estudando a implementação de atividade, é evitar ou eliminar o perigo. Então, será que você consegue, durante o planejamento da sua atividade, você consegue eliminar o risco? Por exemplo, se você está exposto a uma máquina que emite muito ruído, será que você não consegue evitar essa máquina ou eliminar já? Se tem uma máquina sem proteção, se você trocar essa máquina para uma máquina que tenha proteção, o trabalhador não tem nenhum tipo de acesso a partes rotativas, aí sim, né, você está eliminando ou evitando. Ou você tem uma máquina que ela já não oferece condição de proteção e você vai excluir essa máquina, vai eliminar esse risco, esse fator de risco, ou esse perigo. Quando você não consegue, aí sim a gente vai identificar os perigos e quais lesões são possíveis de ocorrer com esse perigo. Vamos avaliar o risco analisando a probabilidade e a severidade, fazer a classificação, compreender qual que é o risco maior, implementar as medidas de prevenção, dando preferência aos locais com maior risco, e acompanhar esse controle, para verificar se o que foi planejado, projetado, está surgindo efeito. E esse caminho vai voltar novamente. Em algum momento a gente vai retornar a estudar a atividade para seguir nesse caminho de evitar ou eliminar o perigo ocupacional, para sempre que você consiga que seu controle seja realmente efetivo. A organização deve adotar mecanismos na parte do gerenciamento de risco, né, que envolva a participação dos trabalhadores. Primeiro tem que passar a noção básica para ele sobre gerenciamento, num treinamento introdutório, por exemplo, para que ele possa participar aí, né, na ajuda do gerenciamento de risco ocupacional. A consulta quanto à percepção dos riscos pode ser feita também verificando as manifestações da CIPA, que é a Comissão de Prevenção de Acidentes e de Assédio. E no final é comunicar ao trabalhador sobre os riscos consolidados no inventário de risco e as medidas de prevenção previstas no plano de ação. Então tem que haver a participação dos trabalhadores, sendo diretamente com todos os trabalhadores, ou também adotando a consulta, né, dos trabalhadores pela CIPA. A identificação de perigos, quais perigos tem no ambiente de trabalho, tem que observar o que está descrito nas NRs. E as avaliações também, né, principalmente quando você vai caracterizar se um risco está alto ou não, observar o que a legislação diz de parâmetro, né, qual é a observação que é descrito na legislação trabalhista nossa. Que basicamente são basicamente não, né? Uma grande parte nós vamos observar das normas regulamentadoras, sem, é claro, deixar de olhar outras normativas. Mas a SNR vai ser um bom farol para orientação do trabalho. Mas lembrando lá no início da apresentação que outras normas podem ser aplicadas, né? Normas da regulamentação da Agência de Vigilância Sanitária, o que está descrito no acordo coletivo, nas convenções de trabalho, também são um farol aí que vai nos guiar. A etapa de levantamento preliminar de perigos e riscos, ou seja, o momento em que você vai a campo, quem vai elaborar o PGR vai estar em campo observando os trabalhos, né? Então, quando é que eu vou fazer esse levantamento preliminar? Antes da empresa existir, eu posso fazer isso. Antes de o estabelecimento funcionar, eu já posso fazer isso. Eu, por exemplo, não preciso esperar uma oficina mecânica funcionar para saber que o trabalhador tem risco a um ruído, a uma atividade, se tiver solda, fumos metálicos. Então, antes de iniciar a atividade, eu já sei o que pode estar naquele ambiente. No segundo caso, para as atividades já existentes, e em outro momento é quando houver mudanças no processo ou atividade de trabalho. Então, o levantamento preliminar de perigo eu posso fazer antes do estabelecimento funcionar, quando o estabelecimento já funciona, e nas mudanças dos processos ou da atividade de trabalho.
Então, ele é constante, eu tenho que estar sempre observando também. Essa parte de antes do início é muito importante destacar, porque se o empreendedor vai criar um estabelecimento, pressupõe que ele conhece o que ele está criando, né? As atividades que vão ser desenvolvidas, e ali facilmente você consegue já ter uma ideia do levantamento preliminar de perigo e risco. Esse levantamento preliminar, né, a observação preliminar, você já pode identificar uma situação em que é possível evitar ou eliminar, ou seja, você está na fase de um planejamento de uma empresa, no planejamento de um setor de trabalho, você já pode identificar o que é possível evitar ou eliminar de perigo. E identificar situações de risco ocupacionais evidentes em que a empresa já pode atuar o controle imediato. Ou seja, se você viu uma situação de risco evidente, você não precisa colocar no papel que existe aquele risco evidente para ali adotar um plano de ação para controle. Você já pode imediatamente implementar o controle. Pode até registrar, montar um histórico ali que foi mudado a situação, mas já pode alterar a situação de trabalho, não precisando colocar no papel, criar um plano de ação para aquilo que tem que ser feito imediatamente. Durante a fase de levantamento preliminar de perigo e risco, se o perigo não puder ser evitado, eliminado, então você tem uma atividade que tem geração de poeira, por exemplo. Então você vai ter que ali já implementar um processo para identificar esse perigo, né? Você está na fase preliminar. Então agora você vai realmente identificar e fazer uma avaliação do risco. Então se você tem um perigo, você percebeu que não pode, tem uma máquina, por exemplo, dentro de uma panificadora que emite calor e você sabe que o perigo não dá para ser evitado. Então você vai criar um processo para identificar esse perigo, fazer uma avaliação quantitativa e depois fazer uma avaliação desse risco, se esse risco é alto, se é baixo, qual o nível de risco que está ele. E quando você está na fase lá, no levantamento preliminar, e não é possível adotar medidas imediatas para reduzir ou controlar o risco ocupacional evidente, não tem naquele instante ali uma forma de adotar medidas imediatas para reduzir, que você vai basicamente fornecer praticamente um EPI para o trabalhador, as medidas que você vai fazer para adotar isso serão escritas no plano de ação e o risco registrado no inventário de risco. Então você pode, em uma situação, ter o perigo e não conseguir evitar, vai fazer o processo de identificação de perigos e avaliação de risco. E se você tem um risco em que não é possível reduzir ali de imediato, vai inserir um plano de ação e o risco vai estar escrito no inventário de risco da empresa. Ou seja, para todos esses caminhos, o perigo ou o risco vai ter ações de controle futuras, né? Se você não conseguir fazer imediatamente ali. Pode acontecer, numa situação em que a atividade já é existente, você fazer o levantamento preliminar de perigo e o levantamento de risco fazer o levantamento preliminar de perigo e risco e vai estar junto na identificação de perigo. Você vai fazer as duas coisas juntas, né? Porque já existe atividade ali. Então, durante a identificação do perigo, você vai fazer o levantamento preliminar de perigos e riscos no mesmo instante da atividade. Na identificação de perigo, você vai ter que identificar quais as possíveis lesões. Isso, às vezes, nem sempre é tão fácil assim, né? É bom estudar uma literatura, algumas especialistas, conhecer alguém da área de saúde que vai contribuir na construção do documento. Principalmente quando se trata de produtos químicos, né? Pegar a ficha de segurança do produto. Quais as fontes, isso aqui é muito importante, quais as circunstâncias de trabalho que esse perigo aparece, porque lembra que a ação principal é reduzir na fonte, né? Reduzir o risco na fonte, eliminar o perigo, né? E quais os grupos de trabalhadores, formados por um ou mais trabalhadores, estão expostos a esse tipo de perigo. Então, a identificação de perigo deve contemplar essa descrição das lesões, identificação de fonte ou circunstâncias e quais trabalhadores estão sujeitos a esse perigo. Retornando também à parte dos perigos externos, então eu tenho que observar também quais os perigos externos
o trabalhador está exposto. Seja que ele trabalhe em vias públicas, em outros estabelecimentos, adentro a outros estabelecimentos, ou até mesmo um risco fora do ambiente da sua empresa, mas que atinge o seu trabalhador. E tem que ser adotado ações de controle também. A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos. Então, para cada perigo, você vai ter um risco ocupacional, de forma a manter as informações para a adoção de medidas de prevenção. Então, tem um perigo, nós vamos avaliar esse risco, né? Qual o tipo de risco é ele? Para cada risco, eu vou ter um nível de risco. Vou saber se ele é um risco baixo, leve, moderado, depende da nomenclatura que a empresa vai adotar, combinando a severidade, né, com a probabilidade da sua ocorrência. Então, nós vamos pegar cada fator de risco, o perigo, né, e avaliar a sua severidade e probabilidade. Vamos ter isso como um risco e depois nós vamos considerar ele como valores, né? Qual o nível de risco? Qual que é o risco que é maior, qual que é menor, conforme a minha graduação de risco que eu vou implementar. Eu uso sempre muito essa equação aqui, né? O risco ocupacional, ele é menor quanto mais medidas de controle você adota. Então, quanto mais medidas de controle você adota, menor o seu risco ocupacional. Entendeu? Então, essa é uma estratégia aí de demonstração, né? E o risco também vai variar também conforme as exposições que o trabalhador está exposto, né? Então, o risco ocupacional pode aumentar, se a gente fosse fazer essa fórmula aqui, o risco ocupacional pode ser igual ao perigo vezes ao tipo de exposição. Quanto maior as exposições, maior o risco ocupacional. O que diminui o nível de risco ocupacional? A redução da probabilidade e a redução da severidade. E também, né, a gente pode considerar o número de trabalhadores afetados com isso. Então, isso é uma estratégia assim, da gente observar como que a gente pode diminuir o risco ocupacional. A avaliação de risco ocupacional, a empresa deve adotar e selecionar ferramentas e técnicas de avaliação de risco que sejam adequadas ao risco ou à circunstância em avaliação. E vai detalhar em documento, né, como que ela fez isso. Como que ela caracterizou o que é o risco maior, o risco menor, como é que ela graduou a severidade, a probabilidade, como é que ela classificou isso para sua tomada de decisão. O próprio Ministério do Trabalho tem alguns modelos de matrizes de risco, né, que auxiliam nessas ferramentas de avaliação de risco ocupacional, que são muito úteis e pode uma empresa adotar aí como referencial. Aqui uns exemplos, né, encontrados na internet. Nós temos o ABS 8800, tinha um modelo de análise de probabilidade, né, ele chama aqui de gravidade, em que ele, quando a probabilidade é altamente improvável e levemente prejudicial, o risco é trivial. Agora, quando a probabilidade do evento, né, da lesão for provável e a gravidade for extremamente prejudicial, ele chama isso de risco intolerável, né, um risco altíssimo. Uma outra matriz de risco também, se a probabilidade de ocorrer for frequente e a severidade for catastrófica, então um risco alto, né, que deve ser tratado. Esse é um outro também que chama de risco crítico, quando existe uma exposição permanente, a probabilidade é altamente provável e você tem uma gravidade de incapacidade ou fatal, o risco é crítico, né? Então são situações críticas de trabalho. Esse modelo aqui eu busquei do Ministério do Trabalho. Quando você tem um risco catastrófico e a probabilidade é muito alta, o encontro deles aqui, ó, eu tenho um risco crítico, né? Vários momentos aqui o risco é crítico. Então eu preciso aqui ser minha prioridade dos meus controles. Então aqui vários riscos críticos, né?
Então, pressupõe que quem estabeleceu essas matrizes, elas são muito parecidas, está vendo? Tem essa relação de probabilidade e gravidade, essa tem de gravidade, probabilidade, até frequência da atividade, e sempre, né, quando o impacto é maior, é grande, né, e a probabilidade é alta, você vai estar diante de situações críticas de trabalho que precisam ter muitas medidas de controle, para que esse risco seja diminuído e a gente consiga sempre buscar as ações de redução do risco. Esse é um trabalho constante, né? A empresa vai fazer no momento, vai melhorar o ambiente de trabalho, vai adotar as medidas de controle, vai avaliar novamente. A busca é você ter um ambiente em que o risco seja pequeno, né? Ou que nem tenha o fator de risco, o perigo nem exista, né? Que seria o mais ideal. É buscar isso. Demora-se tempo, mas esse é o caminho, né? De buscar sempre ambientes com risco baixo, ou, na melhor das hipóteses, o fator de risco ou perigo nem existir. Ele não existindo, não vai existir o risco. Então, depois de determinado nível de risco, né, se o risco é crítico ou não, pequeno, devem ser classificados para identificar a necessidade de adoção ou manutenção das medidas de prevenção e elaboração de plano de ação. Então, essa tabela anterior vai nos dar uma ideia de qual que é crítico, o que eu preciso ter mais controle. Lembrando aí, pessoal, que em nenhum momento existe uma situação de risco grave iminente, né? Nós não estamos falando desse tipo de trabalho. Nós estamos falando que um trabalho tem um risco alto, tem uma severidade alta, uma probabilidade alta e precisa ser reduzido. Mas em situação de risco grave iminente, essa tabela não serve nem para isso, né? Tem que ficar claro para quem trabalha e para quem gerencia que não pode existir o risco grave iminente. E se existir, tem que ser imediatamente parada a atividade. A avaliação de risco, a severidade, né? A severidade, qual é o dano que vai ser causado, deve ser levado em consideração a magnitude das possíveis consequências. Para cada perigo identificado, quando existe mais de uma consequência, deve ser selecionada a consequência de maior magnitude. Ou seja, o trabalhador está lá executando uma atividade com uma máquina que pode ter uma projeção de material nele, pequena, mas pode ter um prensamento de mãos, né? Nós vamos considerar a consequência de maior magnitude para classificar. As duas têm que ter controle, mas a minha avaliação de risco vai potencializar o risco maior ainda, né? Então, considerando a pior situação possível. A probabilidade, essa questão de quanto é mais provável ou não, deve ser estabelecido com base na chance da ocorrência da lesão ou agravo à saúde. Então, em algumas normas, deixa claro o que a empresa deve cumprir. Quando a empresa não cumpre o que a norma estabelece ou alguma outra legislação, ou seja, a chance de ocorrer está alta. Né? Se está estabelecida a norma que a empresa tem que adotar um guarda-corpo num trabalho em altura, ela não adota isso, deixa vulnerável aquele ambiente, bom, a probabilidade é alta, né? A probabilidade é bastante alta. Quando você faz a avaliação dos riscos físicos, químicos e biológicos, aí você tem parâmetros, às vezes até quantitativos, aí esses parâmetros, os valores de referência estabelecidos na NR9, como nível de ação, por exemplo, vão indicar as ações, a probabilidade se vai ser maior ou não. Então, ou seja, o trabalhador está exposto ao ruído acima do limite de tolerância. Então, a probabilidade de causar lesão é maior do que se ele estivesse trabalhando no ruído menor que o nível de ação. Então, nós vamos olhar a NR9 como referência, um pouco da NR15 como limites, né? E, é claro, outros estudos, como a CGH também, que vai ajudar bastante nisso, para você caracterizar essa probabilidade. Na parte do fator ergonômico, incluindo os fatores de risco psicossociais, a avaliação deve considerar quais as exigências de atividade, a eficácia das medidas de prevenção implementadas, método organizacional de trabalho, métodos de comunicação. Isso pode ajudar bastante
na classificação da probabilidade. E para os acidentes, né, a avaliação de risco deve considerar a exposição dos trabalhadores ao perigo e a eficiência das medidas de prevenção, se existe ou não, né, e se as que existem estão adequadas ao trabalho. A avaliação de risco, esse processo de avaliação de risco, é um processo contínuo, ele não para. Sempre a empresa encontrou um fator de risco, perigo ali, mediu o risco, avaliou o risco, né? Criou critério de nível de risco, adotou o controle, continua, só se realmente acabar o fator de risco, o perigo ser eliminado naquele perigo, né? Pode ser que a atividade esteja exposta a vários tipos de perigos. Então, assim, quando a empresa implementa a medida de prevenção, ela vai avaliar se existiu algum risco residual, ou foi até mesmo criado um novo risco, né? Se implementou novas tecnologias no ambiente de trabalho, um processo, pode ser que tirou alguns fatores de risco, mas incluiu outros. Então tem que ser feita essa nova avaliação de risco. No terceiro caso, a empresa implementou a medida de controle, só que percebeu ao longo do tempo que foi insuficiente, inadequada, o trabalhador reclamando, houve um diagnóstico de um dano à saúde do trabalhador pela área da saúde, então eu preciso ir lá e refazer esse processo. Mudou a legislação também, eu preciso rever esse processo, né? Rever essa avaliação de risco, se está sendo feito corretamente, como é que, se essa mudança impactou na avaliação da probabilidade, por exemplo, ou se o trabalhador ou a CIPA faça uma solicitação de avaliação de risco. Ali quem elaborou o programa entendeu como um risco nível baixo, mas o trabalhador percebe que não é aquilo, aquela avaliação não condiz com o trabalho que ele desenvolve, e ele vai lá, justifica isso, e deve ser feita uma nova avaliação. Essas avaliações ocorrem, né, de forma contínua, mas também elas são obrigatoriamente ser revistas a cada 2 anos. Então, a gente não tem que se prender ao ano, aos 2 anos, mas sim a essas etapas que eu comentei. A avaliação de risco residual, implementação de novas tecnologias, ambiente de trabalho, processo, insuficiência das medidas de prevenção, ocorrência de acidentes, que eu acabei não falando, ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Se teve um acidente ou doença, então a nossa avaliação de risco não está adequada, porque nessa nossa avaliação de risco tem que existir um controle para eliminar essa possibilidade. Mudança da legislação ou quando houver uma solicitação por parte dos trabalhadores. Nas empresas que têm um sistema de gestão, tipo a ISO 45001, esse prazo pode ser até de 3 anos, desde que não haja nenhuma mudança desses 6 itens anteriores, que é muito difícil não ocorrer, né? Concordo que no período de 1 ano, 2 anos, muita coisa muda, né? E as avaliações têm que ser um processo realmente contínuo. Bom, diante dessa parte, nós paramos agora na avaliação de risco, depois outro vídeo vai falar sobre as medidas de controle. Fica aqui a orientação para quem trabalha, né, quem estuda a norma, de compreender bem a norma, compreender os conceitos, né, essa nova observação do fator de risco psicossocial tem que estar bem compreendido para quem está elaborando um programa. Às vezes você não consegue identificar no seu processo de visita a uma empresa, mas que a empresa tenha mecanismo para impedir que ocorra, né, que gere esse tipo de risco psicossocial, talvez métodos de entrevista, de avaliação dos trabalhadores, que haja mais participação dos trabalhadores. As etapas de identificação de risco, de avaliação de risco, são etapas que a empresa precisa padronizar, organizar corretamente, para que possa ser bem feita. E o processo de avaliação de risco é realmente identificar os riscos mais críticos, implementar recursos eficientes para melhoria contínua do processo de trabalho. Tá bom, pessoal? Vou ficar por aqui hoje. Obrigado pela atenção. E voltamos aí na parte 3, que eu vou falar das medidas de controle que a NR1 vai abordar.